Abençoa todos, Pai. Abençoa meus parentes, minha mãe, meus irmãos. Abençoa os parentes dos meus irmãos. Pai, eu te peço em nome do Senhor Jesus Cristo que tu fale com nós mais uma vez. Amém? Nós vamos adorar com alguns hinos. Esses hinos novos, esses hinários novos que eu fiz. Eles têm alguns hinos aí que não está muito bem. E depois eu vou conferir eles direitinho para colocar direitinho como é, porque eles têm umas passagens aí que eles não estão muito bem. Eu quero convidar os irmãos para nós adorar com o primeiro hino. O hino de número 63, está na página 24. Hino 63, está na página 64, o primeiro hino que nós vamos adorar nesta noite. Ao Senhor Jesus. Página 24, hino 63. Vamos adorar. Ele é Jeová, o Deus da criação. Ele é Jeová, Deus poderoso. Ele é Deus forte, a rocha eterna. Ele é Jesus, teu Deus, teu Salvador. Canta aleluia, canta aleluia, canta aleluia, canta aleluia. Ele é Jeová, Deus poderoso. Ele é Jesus, teu Deus, teu Salvador. Ele é o grande eu sou, o Deus de Abraão. Jeová Shalom, o Deus de paz eu sou, o Deus de Israel, teu reino eterno. Ele é Jesus, teu Deus, teu Salvador. Ele é Jesus, teu Deus, teu Salvador. Ele é teu provedor, Jeová Jireh, o Deus de Deus o Pai justo. Vamos começar de novo. Ele é Jeová, o Deus da criação. Ele é Jeová, Deus poderoso. Ele é Deus forte, a rocha eterna. Ele é Jesus, teu Deus, teu Salvador. Canta aleluia, canta aleluia, canta aleluia, canta aleluia. Ele é Jeová, Deus poderoso. Ele é Jesus, teu Deus, teu Salvador. Ele é o grande eu sou, o Deus de Abraão. Jeová Shalom, o Deus de paz eu sou, o Deus de Israel, teu reino eterno. Ele é Jesus, teu Deus, teu Salvador. Ele é teu provedor, Jeová Jireh, o Deus de salvação, Deus o Messias, que entre nós dele testificou. Ele é Jesus, teu Deus, teu Salvador.
57. O próximo hino, de número 57. Página 22. Cavalgando em um turvelinho de fogo santo, vem o meu Deus, em sua mão direita o mistério do sétimo selo da redenção. Ao seu lado os querubins, na formosura de tua santidade, o adoro cantando alegre um cântico novo de fidelidade. O revelará em meu coração. O revelará em meu coração. O mistério escondido no sétimo selo da transformação. O mistério escondido no sétimo selo da transformação. Na terra uma noiva santa espera que venha a terceira etapa. O poder de Deus derramado sobre sua palavra em fiel amor. Necessário é que profetize 40 dias uma vez mais, e será por sinal aos povos que recusaram sempre a verdade. O revelará em meu coração. O revelará em meu coração. O mistério escondido no sétimo selo da transformação. O mistério escondido no sétimo selo da transformação. Mais uma vez. Cavalgando em um turvelinho de fogo santo, vem o meu Deus, em sua mão direita o mistério do sétimo selo da redenção. Ao seu lado aos querubins, na formosura de sua santidade, o adoram cantando alegre um cântico novo de fidelidade. O revelará em meu coração. O revelará em meu coração. O mistério escondido no sétimo selo da transformação. O mistério escondido no sétimo selo da transformação. Na terra uma noiva santa espera que venha a terceira etapa. O poder de Deus derramado sobre sua palavra em fiel amor. Necessário é que profetize 40 dias uma vez mais, e será por sinal aos povos que recusaram sempre a verdade. O revelará em meu coração. O revelará em meu coração. O mistério escondido no sétimo selo da transformação. O mistério escondido no sétimo selo da transformação. Amém. Glórias a Deus.
com o 58 na mesma página. O hino de número 58 é o próximo que nós vamos adorar nessa noite. Deus consuma, Deus consuma-me com teu fogo, cada fibra do meu ser, com seu amor encha minha alma, que eu não seja o mesmo ser. Minha alma deseja uma mudança, um toque do teu grande poder, para eu ser uma carta escrita que todo mundo possa ler. Deus consuma-me Com o fogo do teu Espírito, consuma-me, faz-me como tu, vem me quebranta-me e abençoa cada fibra do meu ser. Usa-me sempre, Senhor. Eu quero ser teu prisioneiro, prova fiel da tua verdade, um instrumento preparado para cumprir tua vontade. Mas primeiro necessito sentir tua mão em meu ser e consumir-me em tua mensagem, e assim sentir-me livre enfim. Deus consuma-me com o fogo do teu Espírito, consuma-me, faz-me como tu, vem me quebranta-me e abençoa cada fibra do meu ser. Usa-me sempre, Senhor. Vamos mais uma vez. Deus consuma-me com teu fogo, cada fibra do meu ser, com seu amor encha minha alma, que eu não seja o mesmo ser. Minha alma deseja uma mudança, um toque do teu grande poder, para eu ser uma carta escrita que todo mundo possa ler. Deus consuma-me com o fogo do teu Espírito, consuma-me,
Cordeiro, prova fiel de tua verdade, um instrumento preparado para cumprir tua vontade. Mas primeiro necessito sentir tua mão em meu ser e consumir em tua mensagem, e assim sentir-me livre, enfim. Deus, consuma-me com o fogo do teu Espírito, consuma-me, faz-me como tu, vem me quebranta-me e abençoa cada fibra do meu ser. Usa-me sempre, Senhor. Usa-me sempre, Senhor. Amém. Glórias a Deus. Agora nós vamos cantar o hino para nós receber a palavra nessa noite. Vou ver se eu consigo cantar escurinho aqui. É o 55. Vamos ver se eu consigo. Faz tempo que eu não canto isso assim, não. Mas vamos ver aqui. O 55. Quem foi? Quem foi que meu pecado perdoou? Quem foi? Quem foi que a minha alma resgatou? Foi Jesus, foi Jesus, lá na cruz. Foi Jesus, foi Jesus, foi Jesus, lá na cruz. Foi Jesus. Mais uma vez, irmão. Quem foi? Quem foi que meus pecados perdoou? Quem foi? Quem foi que minha alma resgatou? Foi Jesus, foi Jesus, lá na cruz. Foi Jesus, foi Jesus, foi Jesus, lá na cruz. Foi Jesus. Amém. Amado Senhor Jesus Cristo, bondoso Pai Celestial, esse foi teu grande amor por nós pecadores, tu dando a tua vida pregada na cruz, para que nós pudéssemos, através da tua bendita graça e misericórdia, ter direito, Senhor, a essa eternidade. Porque se o Senhor não tivesse pagado esse alto preço, jamais o homem poderia ter vida eterna. Mas o Senhor não olhou a nossas debilidades, nem os nossos pecados, nem nossas falhas, Senhor. E o Senhor deu tua vida ali para nos resgatar das trevas, do mundo de pecado, para que nós pudéssemos voltar de volta para onde nós estávamos antes da fundação do mundo. E aqui estamos agradecidos, Senhor,
por esse amor incomparável que tu fizeste por cada um de nós, né? E aqui te pedimos nessa noite, o Senhor nos ajude a cada dia, Senhor. Amém. Porque a tua misericórdia nos alcançou essa grande luz, Senhor, e nos tirou das Glórias a trevas. Deus. E nosso desejo é andar conforme a tua vontade perfeita, que é aquilo que tu falaste, que é o que está escrito na tua palavra e o que foi manifestado nesse dia. Então, Pai, abençoa nossos corações, ajuda cada um de nós, ajuda Louvado todo o seja teu o teu povo. santo nome, Jesus. Aonde eles estiverem, como nossos irmãos do Labinho, do Cajueiro da Praia, nossos irmãos aqui de Parnaíba, cada família, Senhor, e cada pessoa que tomou essa decisão, reconhecendo esse grande amor que foi derramado para a vida deles ou pelas suas almas no Calvário, Senhor. E tem te tomado, que o Senhor abençoe e cuide cada um deles. Abençoa meu filho, que ali está, ajuda ele a cada dia, renovando e restaurando a sua fé. Tira dele toda a incredulidade, Senhor, e todo o espírito contrário à tua palavra. Deixa a sua mente, que o Senhor tenha plena liberdade e o controle de sua mente, de seu coração e de todo o seu ser. Pois assim eu te peço por eles, junto com estes irmãos nesse momento, em o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Tenha misericórdia do meu filho, tenha misericórdia da minha filha, da minha neta e de todos os meus familiares, Pai. Ajuda cada um deles e ajuda cada irmão que tem tomado essa decisão para ti nesses últimos dias e que vem nesse lugar. Nessa noite abençoa cada um de nós. Fala conosco conforme a tua palavra, aquilo que foi revelado, Senhor. Abre nosso entendimento para que nós saia daqui totalmente abençoados e satisfeitos, porque ouvimos a tua voz. Só tem uma Aleluia. voz e essa voz é tua palavra. Então, Pai, vem, fala a cada coração. Eu te peço essas bênçãos, agradecido unicamente, confiando em ti, te pedindo isso em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Bom, irmão, nós vamos tomar aqui. Hoje é sexta-feira, nós terminemos de estudar a mensagem que nós estávamos estudando, Deus em Simplicidade. A próxima mensagem eu já falei, vou falar novamente, vai ser o intervalo, mas hoje nós não vamos começar a ler ela, não. Nós vamos deixar mais para frente. Quero convidar vocês para abrir as escrituras no livro de João, o Evangelho, capítulo 10. Eu quero falar algo para vocês nessa noite. E tem uma mensagem aí no qual eu quero passar elas para vocês. Logo depois que terminar o culto, eu vou entregar aí para o irmão Bernardo, mais a irmã. E no domingo eu vou dar para o restante as mensagens que chegaram. E eu quero tomar uns parágrafos de uma delas, dessas mensagens novas que chegaram. Vocês não conhecem, mas vão ficar conhecendo porque eu vou distribuir. E eu quero tomar o capítulo 10 do Evangelho de João, começando do primeiro versículo em diante. Amém? Evangelho de João, capítulo 1 em diante. Vamos ler, diz assim a palavra do Senhor. Na verdade vos digo, que aquele que não entrar pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é um pastor das ovelhas. E a este o porteiro abre, e ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhece a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhece a voz do estranho. Amém. Eu vou ler isso até aqui. O irmão pode sentar. Então aqui está a palavra do Senhor para nós nessa
noite, muito claro nesse capítulo, o próprio Senhor Jesus Cristo. Para baixo, se vocês lerem, vocês vão dizer que Ele é o bom pastor. Então ele está dizendo que, aqui no primeiro versículo em diante, ele está dizendo, né, que aquele que não entra pela porta é o salteador e ladrão. Aí para frente, nós conhecemos isso pela revelação, que essa porta é Jesus. Jesus é a palavra. Todo aquele aqui diz que não entra por essa porta é ladrão e salteador. Então tem que entrar pela palavra, tem que receber a palavra, tem que ser chamado pelo Senhor Jesus, que é a palavra. Tem que ser Ele fazendo essa obra nessa pessoa para que ele possa ser o pastor das ovelhas. Um pastor tem que passar por essa porta, que é a palavra, ser provado para ele poder ser esse pastor das ovelhas. E aqui onde nós lemos diz que ele chama essas ovelhas para fora. Agora, esse bom pastor, ele chama essas ovelhas para fora. Fora de quê? Fora do pecado, fora do mundo pecaminoso, tira elas para fora. E quando ele tira elas para fora, elas seguem a esse bom pastor. E elas ouvem a voz desse pastor e conhecem a voz do seu pastor e não conhecem a voz do estranho, por isso que não seguirão. Mas para ela seguir esse bom pastor que passou por a porta, primeiro ele tem que passar por essa porta, que é Jesus, que é Cristo o Senhor. E logo depois ele chama suas ovelhas, e as ovelhas seguirão essa voz do seu bom pastor. Seguirão a voz, você tem que observar, está falando da voz. Elas não seguirão, elas seguirão a voz do seu pastor, porque elas conhecem a voz dele. E não seguirão, e não conhecerão a voz do estranho, por isso não seguirão. Então eu quero falar nesse sentido de voz para vocês um pouco. Esse é um problema com muita gente na terra. Isso vem desde o princípio, isso foi revelado a nós. Nós sabemos que as escrituras são claras para nós, aonde fala que Deus, e como vocês conhecem, eu sempre falo isso, de Malaquias 4, Deus enviaria o profeta Elias nessa terra. Nós sabemos disso, que ele enviou. Elias veio a essa terra, o ministério de Elias, que é Cristo, não era Elias anticristo, vocês sabem disso. E Elias, quando ele estava em seus dias de carne na terra, vivendo na terra, antes dele ser levado na carruagem de fogo, Elias era esse grande profeta, no qual foi perseguido por Jezebel, por Acabe e por todo esse povo aí. Era o grande rei de Israel. E quando ele foi perseguido, a Escritura diz no Velho Testamento que ele se escondeu. E Elias, ele entrou numa caverna, ele se escondeu numa caverna, num certo lugar. E ali ele ficou escondido nessa caverna por um bom tempo. E ele era um profeta de Deus. E ele conhecia a voz de seu Deus. Porque o filho de Deus conhece a voz de seu Pai. E ele ali nessa caverna, já com um bom tempo, Deus o cuidando dele. E ele em oração, em meditação, escondido da perseguição de Jezebel, ele primeiramente veio um vento, um grande vento. Sabemos que nada se move na terra se não for por Deus. Mas ele ficou quieto. Ele não saiu da caverna para olhar, para saber se aquilo era Deus, ele ficou quieto. Depois ele ouviu um grande trovão soando. Ele continuou quieto. Ele não saiu, mesmo com o trovão que ouviu. Então muitas coisas aconteceram para Elias, Deus, os sinais, vou falar nesse sentido, os sinais de Deus se manifestando ali, e ele ouvia tudo e via aquilo. Mas ele ficou quieto, ele naquilo
não deixou ele, vamos dizer, curioso a ponto de dizer, esse é Deus, e sair para ir olhar como que fosse Deus, porque ele ouvia os barulhos, mas ele conhecia a voz de seu Deus. Então, uma certa hora, quando estava bem calmo, ele ouviu uma voz mansa. E quando ele ouviu essa voz, aí ele conheceu. Essa é a voz do meu Criador, do meu Pai, do Senhor. Aí ele saiu ao encontro daquela voz. Ele conheceu o Deus da criação, ou o seu Deus, o seu Pai, aquele que o tinha chamado e usava ele. Ele conheceu através da voz. Não foi através dos sinais, vamos dizer, de vento, de trovão, de relâmpago, de chuva, de nada disso atraiu a ele. Mas quando ele ouviu a voz, aquela voz mansa, aí ele conheceu a voz do seu Pai. Então, essa é a maneira de nós conhecer a Deus, irmãos. Só tem uma maneira de nós conhecer verdadeiramente a Deus, é através da sua voz, da sua palavra. E esse Deus, o nosso Deus, o Deus da criação, ele fala. Essa voz nós temos que ouvir, a voz de Deus. Mas ele tem que tomar pessoas ou homens, vasos para falar. Porque ele é o Espírito Santo. Então ele criou sua criação, que são os homens. E através da sua criação, aqueles que estavam predestinados, ou tão predestinados antes da fundação do mundo, chega o tempo certo que ele toma esse povo, os profetas que nós conhecemos, todos os profetas. Então ele se manifesta. Ele fala através destes vasos, no qual ele chama e prepara antes da fundação do mundo, para dar a conhecer as suas ovelhas, a sua voz. Nós somos comparados a essas ovelhas. E nós, através da bendita graça do Senhor Jesus Cristo e seu grande amor, nesse tempo que vivemos, conhecemos a voz de nosso Deus, de nosso Criador, de nosso Pastor. Que é essa voz que foi manifestada e falada através desse vaso que foi chamado Wiliam Branham. Ali era a voz de Deus. O Senhor Jesus, que é o Deus da criação, falando através do bom pastor, falando através daquele vaso, para dar a conhecer suas ovelhas, ou sua semente. Então, através dessa voz, as suas ovelhas, a sua semente, o seu povo, sai para fora. Ao ouvir essa voz, eles conhecem a voz de seu Deus, de seu Criador, e eles saem para fora, sai do mundo, sai do pecado, e segue essa voz, a voz do bom pastor, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, é dessa maneira que ele faz a obra na terra. Então, não é por pulo, não é grito, não é essas farramadas que muitos fazem aí nas igrejas, irmão, achando que aquilo é Deus. Eu não sou contra as igrejas que cantam, tem xizinho e fazem grande coisa. Não, eu sei que Deus trabalha dessa maneira porque há os dons que Deus usa para fazer essas coisas. Eu não sou contra. Mas muita gente busca essas coisas, os sinais, ou no sentido de emoção, nesse lado aí desses sinais, desses grandes coisas, desses grandes movimentos. E eles acham que aquilo daria tudo para eles. Não. A única coisa que nos dá esse poder, e que nós temos que estar seguros nisso, e certo, que alcancemos aquilo que é prometido, principalmente nessa era que vivemos, é a voz. Reconhecer a voz de Deus. É essa voz que nós temos que receber. Não importa se não tem grito, se não tem fogo, se não tem nada disso.
mas nós temos que estar ligados na voz, essa voz de Deus para esse dia, que é a mensagem dessa hora, vivendo em nossos corações. Então, como eu falei para vocês que eu ia ler os parágrafos dessa mensagem, eu vou ler os parágrafos dela aqui para nós nessa noite. Vou dar o título dela. Ela é O que ouvis? O que ouviste tu, Elias? É o título da mensagem. Ela foi pregada no domingo 12 de abril de 1959, antes da abertura do selo, em Los Angeles, Califórnia, Estados Unidos da América. Então eu vou ler aqui alguns parágrafos dela para nós, que eu anotei aqui. Aqui, a partir do parágrafo 51, eu creio que é isso, eu vou começar a ler daqui. O profeta diz assim: sabem de uma coisa, não é o pequeno lago ondulante que faz muito barulho, o que reflete as estrelas do céu é o pequeno lago, profundo, silencioso, que reflete as estrelas. Todas estas coisas são a maneira de Deus fazer. Eu me pergunto nesta noite, se não temos ido muito atrás do barulho, se temos colocado muito interesse nisso, a ponto de que esquecemos a pequena voz. Você diz: o que você está tentando dizer, irmão Branham? Recebi carta após carta esta semana, que as pessoas me escreveram dizendo: eu vim ao templo Ângelos. Pensei que ouviria um servo de Deus. Ora, você ainda é um batista. Ora, você está tão morto quanto eles. Você não tem o Espírito. Você é tão formal quanto o restante dos batistas. Isso foram o que escreveram por irmão Branham. Por quê? Porque eles buscavam barulho, sinais, isso aí. E na igreja batista não era tanto assim. E o irmão Branham principalmente. Aí ele dizia que ele estava morto, porque ele era formal como a igreja que ele tinha saído. Mas veja bem o que ele continua aqui. Aí ele continua dizendo assim: ouça, irmão, o profeta respondendo ele: ouça, irmão, você pode ter muito barulho, mas eu desejaria saber quanto do Espírito está por detrás disso. O profeta disse: você pode ter muito barulho, irmão, mas eu quero saber quanto do Espírito está por trás desse barulho, por trás disso. Isso é o que eu estou perguntando. Não é o barulho que faz o Espírito. Eu vi pessoas que podiam pular e correr e gritar e tocar em bandas e correr para cima e para baixo da plataforma, e não tinha o suficiente de fé real e verdadeiramente para parar uma dor de dente. Quer dizer, pessoas tinham muito essas coisas, barulho, muito essas coisas das igrejas, hoje de povo, mas eles não tinham fé nem para orar por uma dor de dente e a dor de dente parar. É o que ele está dizendo, né? Isso é certo. É aquela voz calma e suave de Deus que opera o poder de Deus, que torna as coisas reais e traz vida à igreja. É disso que estou falando. Não é o barulho que conta, é a vindicação do Espírito de Deus que faz a diferença. Ele tem estado aqui a cada noite realizando sinais e maravilhas e milagres entre as pessoas. É verdade. Então veja, o profeta estava dizendo para aquele povo:
Não é o barulho, porque naquele tempo dele, ainda hoje, tem igreja que tem muita zoada, meu irmão, mas cadê o poder de Deus, a manifestação? Pessoas não têm, querem saber de muita emoção. Aí ele continua: eu não entendo como pessoas pentecostais que alegam ter beijado a taça de ouro das bênçãos de Jesus Cristo, que dificilmente conseguem ficar quietos quando o Espírito Santo está se movendo em tais coisas, mas é porque não tem barulho por trás disso. O barulho saiu primeiro, e então a meiga e sua voz veio. Nós tivemos esses tempos, tudo foi a maneira de Deus. Deus estava atraindo a atenção de Elias, e Elias representa a igreja. Ele estava fazendo o prestar atenção, mas agora, quando chega a hora da voz falar esse algo em nossos corações, nós olhamos e nos perguntamos: o que é isso tudo? Então, quando essa voz, veja bem, uma pessoa, irmão, eu não era de igreja nenhuma, de negócio de igreja, eu não era disso. Deus me chamou, eu era do mundo mesmo, né? Mas muitas pessoas a gente conhece que foram denominacional, e nas igrejas denominacional tem muitas essas coisas. Mas veja bem, aqueles que vieram daí, quando eles tiveram o encontro com Jesus Cristo, ou reconhecer essa voz e tomar essa voz, eles hoje abominam essas coisas que tem nas denominações. Porque isso é barulho e emoção, e a vida é mundana, não tem nada de Deus. A palavra, a voz que está tendo ali, não é a voz do pastor. Por quê? Porque a vida deles provam que é contrário à voz do bom pastor. Então é isso aí. As igrejas, por que as igrejas denominacionais são cheias, irmão, lotadas de gente? Porque eles podem dizer que são de Deus, ou que estão salvos, e ter vida de todas as maneiras, andar de todas as maneiras, e fazer o que eles querem, e diz que são salvos. Mas a voz de Deus, eles rejeitam. E a única maneira de nós ser salvos é recebendo a voz de Deus e vivendo conforme aquela voz fala para nós. Fora disso aí é morte, irmão. Então as pessoas querem saber de muito barulho, muito som, muita dança, muito pulo, muito grito, muita coisa, muita expulsação de demônio, todas essas coisas que a gente sabe. E a maioria dessas coisas aí não tem nada a ver com Deus. É só imitação. Então eu vou lamar um pouquinho. Eu não sei nem onde foi que eu fiquei. É a verdade. Aqui. Ele diz assim: eu não entendo como pessoa. Eu li aqui. Deus estava. Também li aqui. Mais um pouquinho aqui. Há algum tempo vi uma foto na Alemanha chamada a foto de nuvem. Parece horrível quando você olha para ela. Parece uma grande confusão de nuvens, todas juntas. Parecem uma coisa horrível. Mas, à medida que você se aproxima de mais perto, você descobre que não são nuvens. São asas de anjos batendo juntas, regozijando os louvores de Deus. Então o profeta está falando que lá na Alemanha, né, tiraram essa foto de nuvens, muitas nuvens, mas o profeta diz que olhando de perto não era uma nuvem, não era nuvens, era asa de anjos batendo e se regozijando. É o que o profeta fala aqui, e ele diz aqui, eu vou terminar lendo mais esse parágrafo aqui e eu vou encerrar. Ele diz assim: bem, desta maneira é como o Pentecostes, e essa é a maneira que a palavra de Deus é assim que as promessas de Deus são
não é para ficar de um lado afastado e dizer, não há nada disso. Fique de joelhos uma vez e olhe para cima, e você verá uma imagem completamente diferente. Você ouvirá algo falar para você através daquela palavra que você acabou de ler e diz, é apenas uma palavra que está escrita no papel. Você se ajoelha uma vez e diz, Senhor, Deus, é esta a tua palavra, é esta a tua promessa para mim, o Senhor, e você sentirá as lágrimas escorrendo pelo lado de sua bochecha. Será totalmente diferente do que era. Se você fizerem isso, os metodistas parecerão diferentes para vocês, batistas, e vocês pentecostais